Vou falar os 5 alimentos que vão te ajudar a controlar a vontade de comer doces. Gente, tem uma coisa aqui, né? Lembrando pra vocês que aí tem muitas pessoas que falam: eu não como doce, eu não como muitas guloseimas e mesmo assim eu ganho peso. O que que acontece? O nosso corpo identifica alguns carboidratos, né, salgados, como se fosse uma fonte de energia, como se fosse açúcar no nosso sangue. Por exemplo, um exemplo disso, desse carboidrato, é o pão branco. O pão branco é identificado no nosso corpo como se fosse um doce. Ele dá muita energia e tem uma alta capacidade de aumentar os níveis de glicose no nosso sangue. E aí acontece a mesma coisa, né, de quem come o doce, porque isso eleva a nossa glicose no sangue e pode dificultar o processo de emagrecimento. Por isso que a gente precisa de um equilíbrio. Eu não como muito doce, eu prefiro o salgado. Mas isso, de forma desequilibrada, claro, pode acabar prejudicando o emagrecimento. Mas lembrando aqui pra vocês que tá tudo bem comer um docinho de vez em quando, e principalmente se for o doce low carb, vocês podem consumir tranquilamente. Antes de eu começar aqui, eu queria contar. Ed, ela fez parte do programa de emagrecimento Fique Fit de 6 semanas. E Edilene participou do programa de emagrecimento. E seguindo essas dicas que eu vou dar aqui hoje pra vocês, ela conseguiu eliminar 8 quilos nesse período. Eliminou 8 quilos seguindo esse passo a passo, e uma das maiores dificuldades que ela tinha era em relação ao doce. E uma das estratégias que eu passei para ela foi de ir diminuindo aos poucos. Eu gosto de dar esse exemplo aqui. Vamos supor que esse copo aqui é uma xícara de café. E aí você não vai diminuir de uma vez por todas o açúcar do seu café. Se você usa 2 colheres de sopa, você começa a consumir 1,5 colher de sopa. Na outra semana, apenas 1 colher. Na próxima, meia colher. E assim você vai diminuindo. Por que que isso é interessante? Porque você dá oportunidade para o seu paladar se adaptar com os sabores naturais dos alimentos. Lembram que eu falei para você aqui que ninguém coloca o açúcar na cerveja? Por que você coloca o açúcar no café? O que eu quero dizer aqui primeiramente para vocês é que tá tudo bem gostar de doces. Eu também gosto de doce, é natural isso. Mas você precisa escolher o doce correto e também precisa consumir na quantidade correta também. E antes de entender como você faz tudo isso, né, vamos entender aqui alguns fatores. Primeiro, a culpa não é sua de ser apaixonada por doce ou então sentir às vezes um descontrole em relação ao consumo de doces. Porque nós já temos naturalmente uma preferência por alimentos que são doces. Uma prova disso, um exemplo também que vocês podem ver, se vocês procurarem no YouTube, ou então tem muito vídeo de humor de crianças experimentando a primeira vez alimentos doces, ou então experimentando pela primeira vez uma bala, ou então algum doce mesmo. E aí você vê, né, a cara assim de espanto da criança e como ela fica desesperada para dar a segunda mordida naquele alimento que é saboroso, que é doce. Isso é normal, porque o nosso corpo tem uma preferência por alimentos que têm uma maior quantidade de calorias e que fornecem energia de uma forma rápida. E o doce faz isso com o nosso corpo, ele fornece uma energia de forma rápida. E é por esse motivo que muitas pessoas podem sentir descontrole em relação ao consumo desses alimentos. Então é natural a gente sentir essa preferência por doces e não tem problema algum acontecendo com você se você é apaixonada por doce, tá? Tranquilo, podem relaxar. Vamos falar um pouquinho sobre algo chamado fome emocional. E coloca aqui nos comentários se você já usou essa frase em algum momento quando você quer consumir um alimento. Por exemplo, eu vou comer isso porque eu mereço. Ou então você chega cansada do trabalho e aí você pensa, eu mereço comer essa fatia de bolo, eu mereço comer esse brigadeiro ou essa barra de chocolate. Vocês fazem isso? Vocês se dão uma recompensa dizendo que vocês merecem consumir aquele alimento? E a partir desse momento vocês vão descobrir se tem ou não tem a fome emocional. Quando é que eu descubro se tenho ou não a fome emocional? Primeiro vamos entender o que é isso. Fome emocional é quando você tenta suprir uma necessidade emocional através dos alimentos. Então, se você tá triste, eu vou comer um doce porque eu tô triste, eu vou comer tal alimento porque eu tô emocionado. Isso não é só em relação aos doces não, pode ser um salgado também, aquela comida que você gosta muito que é salgada. E aí você pode estar descontando
as emoções nos alimentos. Isso é chamado de fome emocional. E para suprir, né, essa necessidade emocional, você acaba consumindo uma grande quantidade de alimentos. E uma dica para melhorar a fome emocional, a dica aqui na prática para vocês conseguirem identificar e melhorar também a fome emocional, é anotar em um bloquinho de notas. Pode ser um bloquinho de notas parecido com esse aqui. E aí vocês anotam durante 7 dias alimentos e sentimentos. Você faz um traço assim com 2 colunas. E aí anota alimento e sentimento. E todas as vezes que você for consumir algum alimento, você coloca o que é que você está sentindo naquele momento. Aí você vai perceber que de repente, quando você come um brigadeiro é porque você está mais triste. Ou então quando você come uma pizza é porque você está ansiosa, ou então porque está se sentindo cansada. E é aí que você vai descobrir se você está ou não com a fome emocional. E vai ser a partir dessas anotações que você vai começar a acender a luzinha vermelha para descobrir, né, e começar a tratar essa fome emocional. E aí, né, saindo um pouco dessa parte emocional, vamos agora partir para a alimentação. Então, o primeiro passo foi dado aqui, né, que é entender quais os seus sentimentos em relação aos alimentos. E o segundo passo, vamos partir para a prática mais relacionada à alimentação, que é consumir uma fonte de proteína em todas as refeições que vocês forem fazer. Como assim? Isso não quer dizer que você vai consumir um peito de frango inteiro ou então um bife em todas as refeições. As fontes de proteína podem ser as castanhas, o leite, o queijo, o iogurte. Você pode usar uma variedade aí desses alimentos, porque quanto mais proteínas você utiliza, né, de uma forma aí distribuída na sua alimentação, você consegue sentir mais saciedade. Você consegue fazer com que o seu estômago, né, não fique pedindo comida toda hora. E aí o que você pode fazer? Um lanche com iogurte, com algumas castanhas. Pode consumir o amendoim torrado, que é um ótimo substituto das castanhas e pode ser consumido, você pode preparar em casa mesmo. A pasta de amendoim junto com a outra refeição. Eu consumi só uma fruta, já vi muitas casas. Consumi só uma fruta, eu comecei a dieta e estou comendo só uma maçã no lanche. E aí tá me dando mais fome ainda. Já aconteceu com vocês de comer uma fruta e ficar com muito mais fome? Isso acontece, gente, porque essa fruta não é uma fonte de proteína. Então, ela não tem todos os nutrientes ali para controlar a sua fome. E qual a dica para melhorar isso? Você pode consumir uma maçã com a pasta de amendoim ou a própria banana, a aveia você pode consumir também, que já vai ajudar. Isso aí já vai ser muito importante para vocês conseguirem potencializar o emagrecimento e esses alimentos vão ajudar no processo, mas vocês perguntam muito, Dani, qual a combinação de alimentos para emagrecer? Essa é uma das combinações desses alimentos que podem ajudar. Sempre uma fruta com uma fonte de proteína, que pode ser o iogurte, pode ser a pasta de amendoim, a própria amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, todos esses alimentos vocês podem consumir aí durante esse processo. E algo que pode ajudar nisso aí é consumir, né, sementes e castanhas. Então, a semente de chia vai ajudar, aumenta a saciedade, é rica em vitaminas, sais minerais, que vão deixar o seu corpo mais nutrido e não vai acontecer a fome oculta que eu expliquei para vocês ontem, que é quando o nosso corpo está carente de nutrientes e aí você sente fome o tempo inteiro. Então, a semente de chia já vai ajudar nesse sentido. A semente de linhaça, o gergelim, a semente de girassol, a semente de abóbora são ricas em um mineral chamado de magnésio. E esse mineral estimula a produção de um hormônio chamado de serotonina, que é um hormônio que está ligado com a sensação de... reduz a sensação de estresse, de ansiedade, e aí ele aumenta, né? Ele dá uma controlada e aumenta os hormônios de prazer no nosso corpo. Em vez de vocês criarem uma meta para parar de consumir doces, vocês vão criar uma meta para consumir. E eu vou explicar como é que vocês colocam isso em prática. Então, em vez de vocês ficarem, né, no estresse de que tem que comer, né, eu tenho que parar de comer o doce, ou parar de comer aquele alimento que você tanto gosta,
Você vai criar uma meta de pelo menos 2 vezes na semana. Vamos supor aqui que no dia de terça e de quinta-feira você cria uma meta para consumir um docinho de sua preferência. E aí, o seu cérebro, gente, o cérebro gosta, né, de coisas que dão maior tranquilidade. Então, se você já tem como meta chegar na quinta-feira e vai ser o dia de você consumir o doce, você vai ficar muito mais tranquilo, até vai se sentir merecedora de consumir esse alimento. Isso vai ajudar no seu emagrecimento. Em vez, né, de ficar cortando todos os alimentos que vocês gostam, né, por exemplo, qualquer alimento, gente, ou doce ou salgado, que vocês sabem que de repente atrapalha no emagrecimento, você cria uma meta na semana para consumir esses alimentos. Então a gente vai fazer agora ao contrário. Em vez de criar meta para retirar esses alimentos que você gosta, você cria metas para inserir. Só que isso funciona, gente, para quem consumia muito. Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que consomem todos os dias brigadeiro. Consomem todo dia brigadeiro. E aí a meta, em vez de parar de consumir todos os dias, você cria uma meta para consumir 2 vezes na semana. Isso já vai ajudar no emagrecimento, porque você vai diminuir gradativamente essa quantidade aí de doces que você está consumindo. E se consome um pouquinho menos, você diminui as calorias da sua alimentação e consegue emagrecer de uma forma bem tranquila. É de um alimento que está super liberado para vocês consumirem, que são as frutas secas. Essas frutas secas ajudam muito no emagrecimento e ajudam muito a controlar a vontade de comer doce. Por quê? Quando, né, ela passa lá pelo processo de secagem, ela perde grande parte do líquido. Por exemplo, a ameixa. Ela é muito mais docinha, a ameixa seca, do que a ameixa fresca. Todas as duas são ótimas. Mas para controlar a vontade de doce, você consumir a ameixa, ela já ajuda muito, porque quando você consome um alimento que é seco, né, como a própria ameixa mesmo, ou então a uva passa, ou a banana passa. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de frutas secas. O damasco também pode ser consumido, tâmara. Esses alimentos vão ajudar a controlar a vontade de comer doce. E se isso ainda não for o suficiente, você pode pegar alimentos como uma maçã, ou abacaxi, ou então alguma outra fruta de sua preferência, colocar canela em pó, polvilhe bastante canela e coloque no micro-ondas 1 minutinho. E aí essa fruta vai perder o líquido e vai ficar com o açúcar da fruta, a frutose, mais concentrada. Isso vai dar mais uma sensação de prazer quando você come esse alimento. Isso ajuda também a aliviar a ansiedade. Então coloquem essa dica em prática que vocês vão gostar muito dos resultados. E assim, especialmente a ameixa é perfeita para isso, porque ela tem vários benefícios além de controlar a vontade de comer doce. Ela ajuda no bom funcionamento intestinal, tem várias vitaminas que ajudam no emagrecimento, ela ajuda a controlar também a fome oculta, porque ela tem muitos sais minerais e vitaminas que ajudam a nutrir o seu corpo. Uma coisa aqui que a gente tem que lembrar, né, prestar atenção, é que a partir desse momento a gente deixa as calorias de lado e se preocupa mais com a qualidade dos alimentos. Porque alimentos que têm muitas calorias e que a gente deve se preocupar são os alimentos industrializados. Então seria o quê? Um cachorro quente, seria um alimento, uma feijoada, que de vez em quando tá tudo bem também consumir. Alimentos industrializados como biscoito recheado, salgadinhos em excesso, tem muitas calorias e não tem nenhum nutriente. E eu gosto de fazer até a comparação com o abacate. O abacate é um alimento perfeito para o emagrecimento e ele é um alimento que é muito calórico. E as calorias não vão importar. O abacate, o que é que vai fazer mais? 100 gramas de abacate ou 100 gramas de brigadeiro? O que é que vai? Digamos que tem as mesmas calorias. Vamos supor aqui que tem as mesmas calorias. O que é que vai te ajudar no emagrecimento? O abacate. Por quê? Ele não tem só calorias, ele tem nutrientes que vai fazer com que você sinta mais saciedade. Já o brigadeiro vai fazer com que você queira comer muito mais brigadeiro. Então, a partir desse momento, entendam que as calorias não vão importar muito no processo de emagrecimento, e sim focar nos alimentos que têm mais nutrientes, e vai ser uma consequência o emagrecimento. Então, um beijo e tenham uma ótima noite. Tchau, tchau!